Bom, alunos, a gente vai falar sobre a origem dos números. Vamos lá. Como foi que surgiu, né? A gente vai aprender hoje como surgiu os números. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre a origem dos números. Sabemos que antigamente os homens primitivos não tinham a necessidade de contar, mesmo porque tudo que eles necessitavam era retirado da natureza. Naquela época, sua vida era considerada nômade. Então, a gente sabe que antigamente os homens primitivos eles não tinham a necessidade, né, de fazer aquela contagem, de contar os números, por exemplo. Mesmo porque tudo que eles necessitavam, né, era tudo ser retirado da natureza. Tudo que eles precisavam eram tudo retirados da natureza. Algum tempo depois, o homem começa a desenvolver algumas atividades, tais como plantar, produzir alimentos, construir casas, domesticar animais e etc. Então, com o passar do tempo, o homem já começou a desenvolver alguns tipos de atividades, que foram plantar, produzir alimentos, construir casas, domesticar animais e muitos outros, né, serviços. Com o surgimento da primeira forma de agricultura, o homem começa a sentir a necessidade de conhecer o tempo, as estações do ano e as fases da lua, surgindo assim os primeiros calendários. Então, foi a partir daí, do surgimento das primeiras formas de agricultura, que o homem viu que era necessário conhecer, né, através do tempo, através das estações do ano e através das fases da lua. E a partir daí, foi aí que surgiu, né, os primeiros calendários para que eles pudessem ter esse controle. Junto com suas criações, o homem precisava de um modo para controlar seu rebanho. E foi a partir desse momento que ele percebeu que precisava contar. Então, depois que ele precisou ter as suas criações, o homem precisou controlar, né, a quantidade de animais que ele tinha, né? Então, assim, foi a partir desse momento aí que ele percebeu que ele precisava contar a quantidade de rebanho que ele tinha. Então, pela manhã, antes de soltar seus animais, ele estabelecia uma correspondência, onde cada animal equivalia a uma pedrinha. A mesma era retirada de um saco assim que os animais saíam. Então, eles faziam a contagem, naquela época, dos animais com pedrinhas. Então, cada pedrinha dessas que eles contavam, cada uma era equivalia a um animal. Então, quando saía um animal, ele retirava uma pedrinha do saco. Posteriormente, ao entardecer, quando os animais iam voltando, eram feita a correspondência inversa, e as mesmas pedras que eram colocadas novamente no saco, com isso criaram um meio de controlar seu rebanho. Então, depois que eles faziam, né, aquele controle de tirar as pedrinhas, pela quantidade de animais, né, do rebanho que for saindo, quando voltava, eles colocavam novamente essas pedrinhas. A cada animal que voltava, eles colocavam essa pedrinha de volta para dentro do saco. Após algumas civilizações, a egípcia, a Babilônia, entre outros, começa a surgir a escrita das quantidades, que deu origem aos números. Então, eles passaram a ser escritos pela repetição de traços, como podemos analisar na figura abaixo. Então, como vocês podem ver, eles utilizavam traços para contar. Chegou um tempo na civilização que eles começaram a contar por traço. Então, 1 valia 1 traço, 2 valia 2 traços, 3 traços, o 4 valia 4 traços, 5 traços e assim por diante, como está aí na imagem, na figura abaixo que vocês estão vendo aí. Com o passar dos anos, as repetições dos traços já não era mais tão eficaz quanto no momento que foi criado. E finalmente no Vale do Rio Indo, hoje mais conhecido como Paquistão, foram sendo criados os números. Então, eles viram que com aquela questão de fazer por tracinho não era muito eficaz, né? Não era
uma forma muito própria para se fazer. Então, o que eles fizeram no Vale do Rio Indo, né, como hoje é conhecido como Paquistão, eles formaram e fizeram o que? Começaram a criar os números. O primeiro número inventado foi o número 1. Então, o primeiro número que eles inventaram foi o número 1, que representava o homem e sua unicidade. O segundo foi o 2. O segundo número que eles inventaram foi o 2, que representava a mulher da família, a dualidade. Já o terceiro número, que é o número 3, significava muitos, a multidão, e assim sucessivamente foram surgindo os demais números, né? E aí fica essa informação aí para vocês. Você sabia? Você já chegou a se perguntar por que o 1 é 1 ou 7 é 7? Para nossa surpresa, cada número representava a quantidade de ângulos, como podemos ver na figura abaixo. Então, ó, no número 1, como a gente pode ver aqui, a gente tem o que? Um ângulo. Ó, isso aqui é o ângulo do número 1. No número 2, a gente tem o que? Dois ângulos. Ó, um ângulo aqui, outro ângulo aqui. No 3, a gente tem um ângulo aqui, outro aqui e outro aqui. Então, forma 3 ângulos. Então, número 3. O número 4, a gente tem um ângulo que ele é aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui embaixo. Então, tem aqui 4 ângulos. Então, era o número 4. No número 5, a gente tinha, ó, também 5 ângulos, ó. Ó, como está aqui. 5 ângulos. E aí, vai... De acordo com cada número, né, a gente tinha a quantidade de ângulos. 6 era 6 ângulos, o 7 era 7 ângulos, o 8 era 8 ângulos, o 9 era 9 ângulos. E o 0 não tinha ângulos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema de numeração. Esses conteúdos que vocês estão estudando hoje, vocês já estudaram no sexto ano, na turma de sexto ano. Então, é mais para reforçar esses conteúdos, né? Essa história da matemática, que são os números e nosso sistema de numeração. Então, há milhares de anos, o modo de vida era muito diferente do atual. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar, como vocês viram lá no início. Eles não compravam, não vendiam, portanto não usavam dinheiro. Com o passar dos anos, os costumes foram mudando e o homem passou a cultivar a terra, a criar animais, a construir caça e comercializar. Com isso surgiu a necessidade de quê? De contar. A vida foi tornando-se cada vez mais complexa e surgiram as primeiras aldeias, que lentamente foram crescendo, tornando-se cidades. Algumas cidades se desenvolveram, dando origem às grandes civilizações. Com o progresso e o alto grau de organização das antigas civilizações, a necessidade de aprimorar os processos de contagem e seus registros tornou-se fundamental. Foram criados, então, símbolos e regras, originando, assim, os diferentes sistemas de numeração. Foi através disso aí que fez o quê? Que surgiu, né, o sistema de numeração. Foi através de todo esse processo que, no final, eles criaram esse sistema de numeração. Bom, agora a gente vai conhecer cada um desses sistemas. Vamos falar agora primeiro do sistema de numeração egípcio, que foi 3.000 anos antes de Cristo. Um dos primeiros sistemas de numeração que temos conhecimento é o egípcio, que foi desenvolvido pelas civilizações que viviam no Vale do Rio Nilo, ao nordeste da África. Então, ó, o número 1, ele era formado como um bastão. Então, ele era como se fosse o numeral 1. O calcanhar, o desenho do calcanhar, ele vale o quê? O numeral 10 para o sistema de numeração egípcio. O rolo de corda, ele valia pela numeração 100. A flor de lótus,
ela valia por 1000. Dedo apontado, ó, o desenho do dedo apontado, ele valia 10.000. O peixe, ele valia o que? 100.000. Desenho do peixe. E o homem, que era o desenho do homem, valia 1.000.000. E aqui vocês podem ver, tá vendo? O 9, ele tinha, ó, vários tracinhos, 9 tracinhos, que dava o número 9. 16, ele tinha o quê? O 10, que era o calcanhar, e mais 6 tracinhos. O 54, como ele tinha o que? Precisava de 5 calcanhar, que se formava 50, né? E 4 tracinhos. E aí assim vai. Era assim que era o sistema de numeração egípcio. Já o sistema de numeração babilônico, os babilônios viviam na Mesopotâmia, nos vales dos rios Tigres e Eufrates, na Ásia. Essa região é ocupada atualmente pelo Iraque. Na escrita dos números, o sistema de numeração dos babilônios se parecia muito com o sistema de numeração desenvolvido pelos egípcios. Ambos eram aditivos. Observe na imagem abaixo o sistema de numeração babilônico. Os símbolos e a representação de alguns números de 7 a 59 nesse sistema de numeração. Então, o sistema de numeração babilônico era dessa forma aqui, como vocês estão vendo na imagem. O número 7, ele era 7, né? Desenhos desse. Então, formava o numeral 7. O 9 também. Era a quantidade desse desenho que dava 9. Esse outro desenho aqui, ele valia 10. Então, era ele valendo 10 e mais 4 para formar 14. E assim sucessivamente. E aí vem um sistema de numeração romano, que é um sistema que vocês, né, até hoje utilizam, que vocês veem em muitas situações, né? Então, o sistema de numeração romano, apesar das dificuldades operatórias que apresentava, foi utilizado na Europa durante muitos séculos. Esse sistema de numeração foi desenvolvido pela civilização romana, cuja sede era na cidade de Roma, situada na Itália. Ainda hoje utilizamos esse sistema de numeração em algumas situações, tais como na designação de papas e reis, de séculos e datas, na indicação de capítulos e volumes de livro e em alguns relógios. Então, a gente sabe que naqueles relógios, né, sempre tem um relógio que ele vem, né, na numeração romana, tanto relógio de braço como relógio de parede. Em livros, em capítulos também a gente vê essa numeração romana presente. Nos séculos, nas datas também é utilizada a numeração romana. E também na designação, né, de papas e reis também é utilizada essa numeração romana. Com o passar dos anos, o sistema de numeração romano sofreu um longo processo de evolução. Inicialmente, os romanos utilizavam apenas um princípio de aditivo, né? Sendo que o mesmo símbolo podia ser repetido até no máximo 4 vezes. Posteriormente, eles evoluíram esse sistema, passando a utilizar também o princípio subtrativo, além de permitir a repetição de um mesmo símbolo no máximo 3 vezes. Então, aqui, ó, na numeração romana antiga, como só se tinha no princípio aditivo, então no princípio aditivo eles colocavam 4 tracinhos, né, como está aqui, e aí que dava o quê? 4, dava o numeral 4, porque tem 4 tracinhos, dava 4. E aí, agora, com a numeração romana moderna, eles já só pode o quê? Repetir o I e outras letras 3 vezes. Então, a gente colocaria o I e o V. Então, por quê? A gente precisa fazer para descobrir, né? Então, o V ele vale o quê? 5. 5 menos o 1, que vai dar 4. Então, IV agora, em numeração romana, ele vale como 4. Como vocês podem ver também aí nos outros exemplos que aparecem aí para vocês. E aí vem o sistema de numeração indo-árabico. Os hindus que viviam no Vale do Rio Indo, onde hoje é o Paquistão, conseguiram desenvolver um sistema de numeração que reunia as diferentes características dos antigos sistemas. Tratava-se de um sistema posicional decimal. Posicional porque o mesmo símbolo representava valores diferentes, dependendo da posição ocupada.
e decimal porque era utilizado um agrupamento de 10 símbolos. Esse sistema posicional decimal criado pelos hindus corresponde ao nosso atual sistema de numeração, já estudado por vocês nas séries anteriores, por terem sido os árabes os responsáveis pela divulgação desse sistema. Ele ficou conhecido como sistema de numeração indo-árabico. Os 10 símbolos utilizados para representar os números denominam-se algarismos, né? Que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são esses números aí que hoje a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza é o sistema o quê? É o sistema de numeração indo-árabico. É esse sistema aí que nós hoje utilizamos.